Eu gostaria de compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos, e o texto que nós vamos usar para meditar nessa noite está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Além da voz rouca, desde quinta-feira os irmãos estão pregando a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu gostaria de ministrar para os irmãos hoje. Desde quinta-feira os irmãos, cada um vem aqui dar uma pinceladinha. E como é que você ministra depois que todo mundo já pregou sua mensagem, amém? Pela graça. Estamos debaixo da graça do Senhor nessa noite. E se o Senhor quiser compartilhar algo mais conosco aqui nessa noite, que Ele encontre corações quebrantados, mentes livres, amém? Que você possa ter o desejo nessa noite de ouvir do Senhor algo especial para a sua vida, porque Ele está pronto para liberar sobre você nessa noite, amém? Posso ler? Diz assim o texto: mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Repita comigo essa última parte. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Para ficar melhor, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Amém? Senhor Deus, sobre essa palavra, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pela vida dos irmãos, pela minha vida, Senhor, por estar aqui nessa noite. Meu Deus, eu sou apenas um vaso, e se o Senhor quiser me usar nessa noite para proferir palavras de bênção, Senhor, estou à disposição do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, eu peço que o Senhor venha revelar, meu Deus, aos corações da sua igreja nessa noite. Que possamos sair daqui, meu Deus, com o coração quebrantado, com o coração cheio, Senhor, com a nossa mente transformada. Em o nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o homem, desde que foi criado, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e quando nós observamos que o homem, ele foi criado, e essa imagem e semelhança de Deus é em tudo, amém? É em tudo. E se existia um referencial, no princípio, esse referencial chamava-se perfeição. Então, para o homem ser quem o homem foi designado para ser, quem Deus criou o homem para ser, o referencial sempre é a perfeição, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, amém? Então, se o homem tinha que olhar para alguma coisa, a única coisa que ele iria olhar para a sua formação, para o seu caráter, para o seu desenvolvimento, é a perfeição, porque o homem estava em pleno contato com a perfeição, amém? E nós conhecemos bem o desenrolar dessa história, onde foi que o homem perdeu esse referencial, ao deixar o seu coração, ao deixar a sua vontade sobressair, ao deixar o desejo da carne sobressair, o homem então perde o referencial. Ele já não consegue mais enxergar aquilo que era referência para a sua vida, que é a perfeição. Nós sabemos que o homem, ele, ao decorrer da história, ao decorrer do tempo, cada vez mais o homem vai se afastando desse referencial. O homem vai se afastando da perfeição. E o homem, em todo o seu trajeto, ele busca novamente encontrar um referencial, encontrar algo para que ele possa se direcionar, para que ele possa seguir. Porque quando Deus diz façamos o homem, Deus, Ele não disse eu farei ou faremos o homem. Deus não diz também
nós fizemos o homem. Então o homem não estava pronto, mas o homem, ele estava sendo formado. E o homem ainda está em formação, porque o uso do verbo aqui é o presente contínuo. Façamos. Façamos. E nós, o homem, o ser humano ainda está em formação. E nessa formação, nós precisamos ter um referencial, nós precisamos ter algo para que possamos usar de referência. E o homem, por perder aquilo que ele tinha no início, o homem, ele começa a seguir outras referências. E o homem começa a enxergar coisas que não estavam no princípio. Por causa do pecado, o homem se distanciando de Deus, o homem começa a reagir ou agir de acordo com seus próprios desejos. O homem começa a planejar coisas e o homem começa a cada vez mais a pecar e a se distanciar de Deus, porque o homem já não consegue mais ter um referencial de perfeição. Aquele homem que ele podia conversar com Deus na virada do dia, todos os dias. Aquele homem que tinha um contato com Deus, ele agora, ao passar do tempo, ele vai perdendo. E por perder o contato com a perfeição, o homem cada dia mais está buscando ainda uma referência. E o que eu quero ministrar para você nessa noite é algo profundo, é algo intenso. E que se você me acompanhar, se você me ajudar no meu raciocínio, você vai perceber que há algo de Deus tremendo para a sua vida nessa palavra. Nós estamos falando aqui nesse texto sobre não olhar para a aparência, mas olhar para o coração. Na quinta-feira, você que não pôde vir na quinta-feira, você perdeu uma das melhores palavras ministradas aqui no nosso templo. Toda quinta-feira tem sido uma bênção, todo culto tem sido uma bênção, mas o trabalho conectados tem sido uma bênção especial para as nossas vidas. Você que ainda não pôde participar, faça um esforço e venha participar. É um momento em que nós aprendemos a palavra do Senhor. E aqui os irmãos ministraram sobre espírito, alma e corpo na quinta-feira. E nós sabemos que o homem, quando foi formado pelas mãos de Deus, o homem é a única criatura, a única criação de Deus, que Deus usou as suas próprias mãos para criar. Por ser um projeto especial, por ser a obra-prima, Deus quis fazer o homem com as suas próprias mãos. E aí Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas o homem feito do barro, ele só era um boneco de barro. Então Deus assopra nas narinas do homem o seu espírito. E a partir desse momento, o homem passa a ser alma vivente. Então Deus cria um corpo, sopra nele o seu espírito, e esse homem passa a ser alma vivente. E ele começa a expressar os seus sentimentos. O homem foi criado e agora ele começa a interagir com o seu Criador. Mas quando ele perde o referencial, o homem começa, inclusive, a criar referenciais para a sua vida. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite algo intenso da parte de Deus. E o homem, nesta caminhada, o homem começou a olhar diferente.
Porque o homem perdeu a sua visão. Um homem que tem o Espírito de Deus, ele tem visão. Mas o homem que perde o Espírito de Deus, ele perde a visão. E ele já não consegue mais enxergar a sua referência original. O homem, ao perder a sua essência, que foi colocado nele pelo sopro de Deus, Deus tira algo de si, foi o que ministraram aqui para nós na quinta-feira. Deus tira algo de si e sopra no homem. Esse algo que Deus soprou em nós é a essência de Deus que Ele colocou em nós, para que nós possamos ser a sua imagem e semelhança. E um homem que é guiado pelo Espírito de Deus, Felipe disse aqui na quinta-feira, que ele gera frutos. Um homem que tem o Espírito de Deus, ele gera frutos. Porque alguém que tem o Espírito de Deus é alguém que gera. E o homem passa a ser conhecido pelos seus frutos, por causa da essência de Deus que há nele. Se há a essência de Deus dentro do homem, o homem produz, ou melhor, ele gera frutos. E um homem carnal, que vive na carne, ele produz obras. É isso, Felipe? Ele produz obras. Ele passa a ser como uma máquina, uma fábrica, uma linha de produção. E aí quando você vê alguém mentindo, alguém enganando, alguém corrupto, é porque ele está produzindo obras da carne. Porque ele não tem mais a essência de Deus dentro de si. Porque ele deixou que o seu espírito seja guiado por outros espíritos. Espírito da mentira, espírito da inveja, espírito do engano. E aí vai uma enxurrada de espíritos. E cada vez mais o homem vai começar, ele vai praticar, ele vai produzir obras terríveis. Mas um homem que tem a essência de Deus dentro de si, ele gera frutos, gera frutos. E o que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite é que você vai gerar frutos. Você vai gerar frutos. Você vai gerar frutos. Porque você tem a essência de Deus dentro de você. E se você tem a essência de Deus dentro de você, cuide para que você não perca essa essência. Porque um homem sem a essência de Deus, ele é um homem que vai de mal a pior. Porque as suas obras são cada vez mais piores. E o texto que eu li nessa noite, ele está falando de alguém que julgou outro alguém pela aparência. E esse é o ponto que eu quero chegar nessa noite. Porque um homem que perdeu a essência de Deus, ele consegue olhar para o outro e ver somente o que é aparente. Cada vez mais que o homem vai perdendo a visão, ele começa a enxergar somente o que é aparente. E nós temos que tomar um cuidado muito grande com esse problema sério. Porque muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso próximo e conseguimos enxergar só o que é aparente. Seja em qualquer lugar que nós vamos, a aparência ela conta muito. Se você vai abrir um negócio, o seu negócio tem que ter um bom slogan. A sua loja tem que ter uma boa fachada. A porta da sua loja tem que estar sempre limpinha. A sua loja tem que estar sempre organizada. Porque quem chegar ali
vai ver primeiro o quê? A aparência. Quando alguém olha para nós, a primeira coisa que essa pessoa vê, quando ela não tem a visão de Deus, a essência de Deus, a primeira coisa que ela vê em nós é a aparência. Seja uma boa aparência ou uma má aparência. Mas o homem sem Deus, ele só consegue ver o que é aparente. Se eu chegar diante de alguém bem vestido, a pessoa vai me olhar e vai me julgar pela minha aparência. Ela pode me julgar positivamente ou negativamente. Ela vai achar que eu sou alguém importante por estar bem vestido, ou vai achar que realmente eu sou um pobre querendo causar uma boa impressão. Mas vai me julgar pela aparência. Se eu falo bem, as pessoas vão me julgar pela aparência. Se eu falo mal, as pessoas vão me julgar pela aparência. Se eu tenho habilidades, as pessoas vão me julgar pela aparência, pelos que elas conseguem ver. Se eu não tenho habilidades, as pessoas vão continuar me julgando pela aparência. E nós, irmãos, como o corpo do Senhor, como a igreja de Cristo, nós temos que ter uma visão espiritual. Nós temos que ter uma visão mais profunda. Nós temos que ter uma visão mais intensa. Nós temos que ter a essência de Deus em nós, para que a nossa visão seja aprimorada, para que quando nós olharmos para alguém, nós não enxergarmos só o que está aparente. Porque nós cometemos um erro muito grande quando nós julgamos pela aparência. Nós julgamos alguém importante por causa do cargo que ele exerce em uma empresa. Nós julgamos alguém pela aparência por causa da forma que ele se porta na sociedade. E ao longo da Bíblia, se você ler de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia também não escondeu isso. Muitas pessoas julgaram e foram julgadas pela aparência. Se você pegar a palavra do Senhor, você vai ver que muitos homens e mulheres foram julgados pela sua aparência, pelo que era aparente. Moisés disse de si mesmo: manda outro, porque eu sou um homem pesado de língua. E quem via Moisés, com certeza falava: rapaz, mas como que esse rapaz quer salvar uma nação do Egito? O rapaz não sabe nem falar direito. Porque era o que estava aparente. Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está querendo ministrar sobre a sua vida? Você está conseguindo entender para onde que o Espírito Santo quer te levar nessa noite? Você consegue já perceber para onde que o Espírito Santo está querendo te conduzir nessa noite? Eu vou adiantar para você que o Senhor, Ele quer melhorar a sua visão. Ele quer começar a fazer você enxergar aquilo que não está aparente. Porque é exatamente aquilo que não está aparente é que o Senhor tem preparado para a sua vida. Por causa deste defeito que nós temos de enxergar só o aparente. Quando Deus faz uma promessa na nossa vida, e o Senhor apresenta para nós o plano e o projeto dele para as nossas vidas, nós julgamos pela aparência e deixamos de crer, deixamos de acreditar, porque nós não estamos conseguindo ver além da nossa visão natural. O Senhor prometeu algo grande na sua vida, e quando Ele coloca na sua mão, você mal consegue ver, porque você está vendo o aparente. E é tão pequeno, é tão insignificante na sua visão natural, que você acaba desprezando aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos.
Porque nós ainda estamos olhando para a aparência. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você já está cansado de ser julgado pela sua aparência. Talvez você já está cansado de ser julgado pelaquilo que é aparente na sua vida. Quantos nomes, quantos apelidos você já recebeu na sua vida por causa daquilo que é aparente, por causa daquilo que as pessoas veem, porque as pessoas estão com a sua visão tapada, a sua visão espiritual está conturbada, e eles não conseguem discernir aquilo que não está aparente na sua vida. E as pessoas começam a limitar você por causa da sua aparência. As pessoas começam a te colocar de lado por causa daquilo que é aparente. E nós, como igreja, nós precisamos parar de ver o que é aparente apenas. Porque se alguém tem uma visão espiritual, ele vai conseguir sim ver o aparente. Mas quando ele vê aquilo que está no profundo, aleluias, ele vai entender o motivo daquela aparência. Quando Deus revelar para você o que está no profundo, você vai entender o motivo do que está aparente. Aleluias. Porque o nosso espírito, a nossa alma, ela revela aquilo que está dentro de nós. Se o espírito do homem é guiado por qualquer outro espírito que não seja o Espírito de Deus, a sua alma vai se corromper e ele só vai conseguir expressar as obras da carne. E é o que os olhos vão ver primeiro, é o que vai estar mais aparente. Deus quer mudar a sua visão nessa noite, irmão. E eu vou te contar um motivo, porque Deus quer mudar a nossa visão nessa noite. Esse lugar aqui não é apenas um galpão onde se instalou uma igreja. Esse ambiente aqui não é só um ambiente de mais uma igreja. Isso está sendo ministrado em nossas vidas e eu posso dar testemunho disso desde quando eu entrei aqui pela primeira vez. Eu estou percebendo um ambiente diferente. Deus está criando algo em nós. Deus está gerando algo em nós que não está aparente. Deus está criando algo em nós que está no profundo ainda, mas quando vier a ser aparente, Deus vai revelar o propósito de tudo isso. E é por isso que Deus precisa mudar a nossa visão, porque quando alguém entrar por essas portas, nós não podemos olhar somente para o que está aparente, nós temos que ter uma visão de Cristo e ver aquilo que está no intenso, no profundo, no oculto. Aleluia! Porque nós temos um Deus que revela e não faz fofoca. Porque se Deus mostrar algo para você, no outro irmão, é para você orar, é para você aconselhar, é para você abraçar, é para você ajudar, é para você salvar, é para você restaurar, é para você curar. E é por isso que Ele precisa mudar a nossa visão, porque senão as pessoas vão entrar e vão sair deste lugar e não vão ter as suas vidas transformadas. Porque uma igreja que tem a visão de Cristo, ela consegue ver aquilo que está por dentro, na alma, no espírito, no coração, porque é o Senhor quem revela, é o Senhor que mostra as feridas, é o Senhor que mostra onde precisa ser curado. O homem natural só consegue ver o aparente. Ele só consegue ver a aparência.
Porque a sua visão não consegue ver o que está no oculto, o que está por dentro. Muitas vezes as pessoas olham para você e só sabem dizer que você é desanimado, que você não se entrosa com ninguém, que você não participa de nada. Aleluias. Está vendo o aparente, mas muitas vezes tem dentro de você uma alma machucada, ferida, angustiada. E aí o que você consegue expressar é isso que as pessoas estão vendo. É o que está aparente. Quem sabe as pessoas olham para as outras e dizem, mas fulano mente demais. E só consegue ver o que está aparente. Mas não consegue ter a visão espiritual para ver que na vida daquela pessoa existe um espírito agindo e ele provoca essa pessoa a continuar mentindo e a mentir. E ele mente, mente e mente. Porque o espírito dele está sendo dominado por um espírito maligno. E a igreja precisa ter essa visão. A igreja precisa ver aquilo que não está aparente. Da mesma forma, quando nós colocamos alguém lá em cima, por causa da aparência, nós colocamos o outro lá embaixo, por causa da aparência. E até quando nós vamos ficar nesse jogo? Até quando nós vamos ficar nesse jogo de julgar pela aparência, de colocar alguém lá em cima por causa da sua aparência, colocar alguém para baixo por causa daquilo que é aparente? Até quando nós vamos viver dessa forma e não vamos conseguir ver o que está por dentro? Mas graças a Deus que nós servimos um Deus que nos conhece por dentro, um Deus que não olha a aparência, um Deus que olha o coração. Ainda bem que nós servimos a esse Deus, porque senão eu estaria perdido, porque senão você estaria perdido, nós estaríamos perdidos. Porque da forma que nós nos encontrávamos, se Deus fosse nos julgar pela nossa aparência, nós estávamos condenados. Mas Deus, Ele olha o coração. E muitas vezes o que você quer é simplesmente sair da situação que você se encontra. E tudo que está dentro do seu coração é um desejo de servir a Deus melhor. Tudo que está dentro do seu coração é um desejo de orar mais, de ler mais a Bíblia. E muitas vezes o pecado não deixa, as suas falhas não deixam. E o que as pessoas vão ver é só a aparência. Mas Deus está sondando os nossos corações nessa noite. E a oração que eu faço nessa noite é: sonda o meu coração, Senhor. Vê se há algo bom em mim, mas vê se há algo mal também que precisa ser tirado. Que muitas vezes não está aparente. Eu não consigo ver dentro de você com os meus olhos naturais e tirar de você o que precisa ser tirado. Mas nós estamos aqui nessa noite e o Senhor está aqui, Ele está contemplando o nosso coração, Ele está olhando para dentro de nós. E se há algo em nós ainda que desagrada ao Senhor, Ele vai limpar, Ele vai tirar. Porque o que Deus está gerando em nós é muito maior do que aquilo que está aparente. Aleluias. Aleluias. Samuel olhou para aquele homem e viu a sua estatura, viu o seu porte físico, viu a sua beleza natural. E qualquer um de nós que fosse ali para ungir um rei sobre Israel, também faria a mesma coisa que Samuel fez. Ia julgar pela aparência. Se Deus queria um rei para Israel, aquele homem tinha as características exatas, perfeitas, adequadas
para preencher os requisitos para ser o rei de Israel. E muitas vezes nós estamos medindo e sendo medidos pelas nossas aparências, por aquilo que está aparente, pela habilidade ou pela falta dela. Uns são colocados de lado e outros são engrandecidos como deuses por causa daquilo que é aparente. Quando a gente vai escolher alguém para alguma coisa, seja um cargo público, seja qualquer outra função numa empresa, existe uma série de competências que a pessoa precisa preencher, completar. E a maioria delas, a grande maioria delas, tem a ver com aquilo que é aparente. A pessoa precisa falar bem, precisa ser uma pessoa carismática, precisa ser uma pessoa que sabe se expressar, precisa ser uma pessoa que sabe expor suas ideias. Mas de repente essa pessoa passa a ocupar um cargo tão importante, e o que existe dentro dela é só podridão, é só corrupção, é só maldade. E quando ela assume tal responsabilidade, ela começa a produzir frutos que trazem um prejuízo muito grande. Porque alguém o escolheu, porque alguém julgou a sua aparente, aquilo que estava aparente. E nós, quando não temos a visão do Senhor, nós somos muito limitados, nós conseguimos ver aquilo que nós conseguimos medir, aquilo que nós conseguimos comparar. E aí nós começamos a comparar o irmão com o outro, o que prega mais, o que prega menos, o que canta mais, o que canta menos, o que vem mais nos cultos, o que vem menos, o que faz mais, o que faz menos. E é uma quantidade de mais e de menos que não faz sentido algum. Vou dar um exemplo para você, muito clássico. Isaías, falando de Jesus, ele diz que ele viria de uma terra seca, como raiz de uma terra seca. E nós, olhando para ele, nós não iríamos ver beleza alguma. Se você tivesse a oportunidade de viver nos dias de Jesus, você iria ver que ele não tinha aparência alguma que pudesse caracterizá-lo como o Filho de Deus, como o Messias, como o Salvador do mundo, como o Cristo. Aleluia. Mas Deus não mede ninguém pelo que está aparente. Aleluia. Deus ainda mede o homem pelo que ele tem por dentro. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Talvez você está andando para lá e para cá e as pessoas não estão vendo nada de interessante em você. Mas o que você carrega aqui dentro, aleluia. O que você carrega aqui dentro é capaz de salvar esta cidade inteira. Aleluia. A chama que arde aqui dentro é capaz de incendiar esta cidade. Aleluia. Ah, Senhor. Aleluia. Eu sonho com uma igreja plena, com uma visão sarada, com uma visão curada. Aleluia. Que não vê o aparente. Aleluia. Mas que tem a revelação de Deus daquilo que está por dentro. Oh, glórias. Aleluia.
Deus não vê como o homem vê. Deus não vê. Deus não está preocupado, irmão, se você tem um diploma. Não, não. Deus não precisa que você use um crachá pendurado com a sua função que você exerce. Não, 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 não. Aleluias. Deus não precisa do seu currículo. Não. Ainda é o que está aqui dentro. Aleluias. Ainda é o que está aqui dentro, o que está ardendo aí dentro de você. Aleluias. O homem precisa voltar a sua referência, voltar os seus olhos para Deus, voltar o seu coração para Deus, porque a transformação ela vai acontecer de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E aquilo que não era aparente vai começar a ser visível. Porque Deus, Ele quer te entregar algo que ainda não é visível, que ainda não é aparente, que ainda não é palpável. O que Ele tem para você ainda é invisível, ainda é abstrato, mas é eterno. Mas é eterno. Mas é eterno e é por isso que não está aparente. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Grandes homens da Bíblia eram fortes, eram belos, tinham habilidade, tinham capacidade. Aleluia. Mas se deixaram corromper, se deixaram levar pelas obras da carne e caíram porque perderam a essência de Deus. Grandes homens e mulheres do passado e da atualidade foram homens grandiosos em seu tempo, mas muitos deles pereceram porque perderam a essência de Deus. Aleluias. Mas Deus enviou seu Filho, que sem nenhuma aparência, sem nenhuma habilidade aparente, Ele revelou o Pai para nós, porque por dentro Ele estava cheio de Deus e não havia lugar, não havia espaço para o pecado. Jesus estava tão cheio de Deus, tão completo de Deus, que não houve lugar para o erro, para o pecado, para a contaminação. Aleluias. E nada do que Jesus revelou para nós estava aparente, mas Ele sempre mostrou para nós aquilo que estava no profundo, no oculto. Deus quer revelar algo grande para nós. Deus quer revelar algo intenso. Ele quer revelar algo que é eterno para nossas vidas. Aleluias. Alguém vai olhar para você e vai olhar para você de cima embaixo, de baixo em cima e vai dizer: como é possível? Como é possível? Ele não tem condições,
ela não tem habilidade, ela não é capaz, ela não pode, ela não tem a aparência necessária. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer: eu sei o que há por dentro, eu consigo ver o que está dentro de você, eu consigo ver o profundo da sua alma, eu consigo ver o que há no seu coração. Aleluias. Oh Espírito de Deus, venha nessa noite e sonda os nossos corações aqui nessa noite. Planta em nós, ó Deus, os sonhos, os projetos, os planos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que embora não esteja aparente, Senhor, eu já posso ver com os olhos espirituais que estão começando a brotar, estão começando a criar raízes, estão começando a se fortalecer em nossos corações. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, glórias. Eu já consigo ver corações nas mãos do Senhor sendo transformados nessa noite. Aleluias. Aleluias. Eu consigo ver com os olhos da fé o Senhor realizando algo no profundo. Aleluias. Vai crescer, vai crescer, vai florescer, vai florescer, vai gerar frutos, vai gerar frutos, vai gerar frutos, vai gerar frutos, vai gerar, vai gerar. Não está aparente, não é visível, mas Ele vê, Ele contempla. Aleluia. Ele plantou em você, Ele plantou em você, Ele plantou em você. Aleluias. Ele plantou a eternidade em você, Ele plantou amor em você, Ele plantou prosperidade em você, Ele plantou a fé em você, Ele plantou a esperança em você. Aleluias, aleluia.